tarde, glórias a Deus! Estamos agora no ar com o nosso programa Nas Mãos do Oleiro, isso mesmo. E o meu nome, né? Para você que ainda não me conhece, está chegando agora, serva Rosimari Gomes. E é um prazer ter a sua companhia aqui, né? Esse programa é feito não somente para mim, porque, lógico, edifica o meu coração também, edifica a minha vida, mas é feita para você, para que juntamente comigo você também possa ser edificado, edificada para a glória de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso me firmar na palavra de Deus. Eu preciso aprender cada vez mais a palavra de Deus. E eu acredito que você também, não é mesmo? Bom, já vou, antes de nós iniciarmos, já vou deixar aqui para você, não deixei de comentar, deixar os comentários aí, será um prazer, né? Já estou vendo aqui pessoas já entrando, já comentando, será um prazer depois responder para vocês, não somente aqui no ar, mas também depois em particular, escrevendo lá pelo Facebook. Glórias a Deus! Não deixe também de compartilhar, de curtir, de seguir a página e se puder também vá lá no meu canal e também dá lá o seu ok, né? Sua inscrição e em nome de Jesus, né? Tudo vai ser para a honra e glória de Deus, minha vida e a sua vida. Nós juntos podemos fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos para a glória de Deus, porque o Espírito de Deus não nos é dado por medida. Glórias a Deus por isso, não é mesmo? Bom, vamos já orar? Aí depois eu já entro já na pregação, né? E vamos ver o que o Senhor tem para falar comigo e com você. Vamos colocar agora o nosso coração, a nossa mente, no altar dele, porque é Ele. É Ele que faz, é Ele que faz tudo, é Ele que cria tudo, é Ele que cuida de mim e de você, é Ele que usa a minha boca e é Ele que faz você entender exatamente. É pelo Espírito de Deus, não é por nós. Pai, Tu és santo, Tu és eterno, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso. Pai, em nome de Jesus, Pai, seja com este momento agora. Pai, em nome de Jesus, seja com essa pregação, que seja o Senhor falando, usando a minha boca, mas não a mulher Rose. Pai, o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer que nós possamos aprender, Pai, o que o Senhor quer nos aprimorar em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo se faça presente agora, independente de aonde a pessoa se encontra. Não importa em que localidade ela está, norte, sul, leste, oeste do Brasil, não importa se é uma área urbana ou rural, se é um lugar muito distante ou não. O que importa, Pai, é que a sua palavra está chegando a essa pessoa, porque o Senhor a ama, Pai. E glórias ao seu nome por causa disso, Pai. Então que o seu Espírito agora, Pai, se faça realmente presente, nos ensinando tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para a honra e glória do seu nome. Amém. Aleluia. Não é mesmo? Bom, vamos lá? Vamos ao primeiro banner. E está lá, né? O nosso tema. É possível ser um escolhido e ficar no engano? Será que é possível isso? Ser um escolhido de Deus e ficar no engano? A salvação é direito de todos, mas nem todos aceitam o preço. Mateus, capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Exatamente. A salvação é um direito de todos da raça humana. Independente de época, de era, de geração, de posição social, de classe social, independente da sua cultura, do seu conhecimento, a salvação é um direito de todos. Porém, somente aqueles que decidem é que vão receber. Somente aqueles que decidem que são os escolhidos. Então, em nome de Jesus, que você seja um escolhido. Se torne um, deseje isso, queira isso. É o livre-arbítrio. Aí você pode falar assim, mas então Deus já predestinou? Não. Deus apenas ele sabe quais são. Ele sabe qual vai ter a oportunidade, vai ter a decisão na sua oportunidade de escolher esse caminho. Seja você um deste. Não deixe essa ocasião passar. Não deixe essa oportunidade passar. Entenda que é você que vai dar a liberdade para o Espírito Santo trabalhar no seu interior ou não. Inclusive, nós vamos falar do Espírito Santo aqui.
né? Será que os escolhidos de Deus, eles são enganados? Será que há como enganar os escolhidos de Deus? Muitos falam que haverá tempos em que até os escolhidos de Deus serão enganados. Será que é isso que está escrito na Bíblia? Eu garanto que não, já que nós vamos ver. E continuando, o milagre e os sinais vêm de Deus e não dos homens. O poder está no nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 22 em diante. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que até usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus, expulsam demônios pelo poder que há no nome de Jesus. Levam a salvação para as pessoas no poder que há no nome de Jesus. Mas pessoas que no seu interior nunca tiveram suas vidas realmente transformadas. Na verdade, ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Levavam a palavra, mas na verdade não a colocavam em prática nas suas vidas. E isso é poder do Espírito Santo. Então muitos chegarão naquele dia, irão diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor não vai barrar a entrada, não vai deixar entrar no céu. Mas Senhor, nós não temos profetizado no seu nome, nós não temos expulsado demônios. É verdade, porque o nome de Jesus tem poder. Não sou eu que tenho poder. É o nome ao qual sai da minha boca. Não sou eu que tenho poder. É a palavra de Deus que sai pela minha boca. Agora, a palavra pode sair da minha boca sem eu nem sequer ser convertida. Eu posso enganar a muitos, mas não irei enganar a Deus. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece aqueles que realmente são seus escolhidos. Exatamente. Então, que em nome de Jesus nós possamos ser os tais que levam a palavra de Deus, mas que, antes de qualquer coisa, exerça o poder e a glória, o poder desta palavra nas nossas vidas. Por isso que Jesus fala: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Exatamente. Conhecer as escrituras, conhecer a letra, conhecer a palavra, isso muitos conhecem. Mas e o poder de Deus? Isso é por intermédio do Espírito Santo. Então, aquele que não conhece o poder de Deus, ele erra grandemente na palavra do Senhor. Está lá, Marcos, capítulo 16, versículo 17. E esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Aleluia, glórias a Deus. Exatamente. O Senhor, Ele nos chama para um novo patamar. Sim, para exercer o poder que há no seu nome. Mas esse poder tem que começar primeiramente no meu interior. Não adianta nada eu vir falar aqui da palavra de Deus e eu não ter ela tendo o seu poder exercido no meu interior. Vocês vão perceber, ou achar, ou entender que alguma coisa não está certa na minha vida. E não mesmo. Uma hipocrisia, uma encenação. E hoje, realmente, de fato, há muito disso. Pessoas que, na verdade, até pregam a piedade, mas, de forma alguma, praticam ela. Pessoas que falam do amor de Deus, mas não exercem esse amor na sua própria vida. Pessoas que falam da cura e da libertação, mas escondem as suas curas e as suas libertações que não foram alcançadas, porque não permitem o Espírito de Deus trabalhar no seu interior. Pessoas que são intelectuais, mas não são espirituais. Até parece que são espirituais, afinal de contas, falam em línguas. Mas quem disse que o falar somente em línguas
simboliza que uma pessoa é de Cristo. Não, não. Os demônios falam em línguas. Exatamente. E eles estão aí para enganar. Eles estão aí realmente, não somente para enganar aquele que está no erro, que está no engano, mas também para levar uma multidão ao engano. Mas o assunto aqui, o tema é, e os escolhidos de Deus, eles são enganados? É possível enganar os escolhidos de Deus? Será que há como enganar os escolhidos de Deus? Mateus, capítulo 24, versículo 24. Isto é o próprio Senhor Jesus falando. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vamos ler isso de novo? De modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Os escolhidos de Deus, não há como ser enganado. Por quê? Porque eles realmente estão com o Espírito de Deus no seu interior. É o próprio Espírito que revela. Foi o Espírito de Deus que foi usado desde a antiguidade para escrever a Bíblia. Foi o Espírito de Deus o autor da Bíblia. Logo, o Espírito de Deus, ele fala sobre a Bíblia. E a Bíblia falava sobre Jesus. A Bíblia fala sobre salvação, sobre regeneração. Então, o Espírito de Deus não vai ensinar errado aquele que está com o Espírito. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não posso, não devo ficar preocupada em ser enganada, de uma vez que eu tenho o Espírito da verdade, que me revela toda a verdade. Exatamente. Agora, se eu coloco meu coração e coloco a Bíblia de lado, e coloco meu coração em palavras de homens, aí eu não estou considerando o Espírito de Deus. Aí pode se perguntar, será que eu o tenho? Será que o Espírito de Deus se encontra em mim? É uma pergunta que nós devemos fazer. Eu posso te garantir, a mim, da minha parte, o Espírito do meu Senhor, ele habita em mim desde o dia que eu o conheci. E não sei viver mais sem ele. Porque aquele que tem o Espírito de Deus no seu interior não sabe mais viver. A casa que tem o Espírito de Deus não sabe mais viver sem o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele, por ninguém, é discernido. Eu peguei um trecho, já que nós vamos ver o contexto, o texto total, ao qual este trecho, este versículo está inserido. Aquele que é espiritual, aquele que nasceu do Espírito Santo, ele discerne bem as coisas, ou seja, ele enxerga todos os enganos, todas as mentiras, todos os erros. Mas de ninguém é discernido, ou seja, não é enganado por ninguém. Aquele que é espiritual, aquele que nasceu do Espírito Santo, aquele que provou o novo nascimento, aquele que recebeu como batismo o Espírito Santo no seu interior. Ele vai crescer na palavra, ele vai discernir todas as coisas e ele não será enganado. De forma alguma, este mundo não conseguirá fazer isso com ele. Porque ele cada vez mais, crescendo no Espírito Santo, ele irá, na verdade, repudiar o espírito do mundo. O espírito que se encontra no mundo. Para melhor compreensão, vamos ver agora todos os versículos. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do 10. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito Santo.
Eu vou devagar. Tem mais ainda versículos pela frente ainda. Mas vamos aqui nessa parte. Deus, Ele nos dá o Espírito dEle para esquadrinhar todas as coisas, inclusive o nosso interior. Nós, pelo Espírito de Deus, aprendemos a conhecer a nós mesmos e ainda mais a conhecer a Deus. Nós, pelo Espírito de Deus, nos é revelado as coisas de Deus. Porque o homem, sem o Espírito de Deus, ou seja, a Rose aqui, só com o meu Espírito, sem o Espírito de Deus, eu só sei dizer as coisas e revelar as coisas que eu conheço, ou seja, as coisas humanas, as coisas do mundo, porque o meu espírito só conhece as coisas do mundo, pois afinal de contas, eu nunca estive no céu. Eu nunca estive ao lado de Deus. Eu nunca estive com Deus. Mas aquele que recebe do Espírito Santo, ele aprende as coisas de Deus. Porque, embora eu, mulher, ainda estou aqui e ainda não conheço as coisas de Deus, o Espírito de Deus, morando em mim, me revela. Exatamente. Porque Ele conhece as coisas de Deus e Ele as revela para mim e para você. E continuando, olha lá. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Glórias a Deus. A partir do momento que eu tenho Espírito de Deus, eu recebo esse Espírito para compreender de forma gratuita as coisas de Deus. Porque o Espírito, ele só pode falar, o Espírito de Deus fala daquilo que ele conhece. E ele conhece das coisas de Deus, porque ele é Deus. E ainda por cima, nós, eu, você, quando conhecemos as coisas de Deus pelo Espírito de Deus, só há como falarmos pela sabedoria de Deus. E não pela sabedoria humana. Não por sabedoria de homens. Há uma diferença. Porque nós vamos agora discernir as coisas espirituais das espirituais. Ou seja, as carnais eu já conheço. Eu já nasci nisto. Eu já nasci na carne. Mas agora eu também conheço as espirituais. Outrora, antes de ter o Espírito de Deus, eu só conhecia as carnais. Eu só conhecia o que eu ouvia falar. Eu só conhecia o que me ensinavam. Eu só conhecia o que meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô me ensinaram. Não importando se estava errado ou certo. Mas, a partir do momento que eu conheço o Espírito de Deus, que ele vem fazer habitat no meu interior, eu começo a conhecer as coisas de Deus. Porque o Espírito de Deus não pode mentir. E ele, não existe essa coisa. Olha, a Bíblia, cada um interpreta de um jeito. Se você escrevesse um livro, e aí depois você fosse explicar esse livro para alguém sobre o assunto que você escreveu ali, você ia falar uma coisa para um e outra coisa para os outros? Você ia mudar a história? Não, não é mesmo? Nem mesmo o Espírito de Deus. A interpretação é uma só. O que difere é que muitas pessoas, às vezes, pensam que estão aprendendo pelo Espírito de Deus, mas não estão. Estão com espíritos enganadores. Ai, Rose, mas como é que eu faço agora para mim não ser enganado? Pois é isso mesmo o assunto aqui. A partir do momento que você realmente abre o seu interior, se quebranta para Deus e aceita, se despoja de todo o seu orgulho, de todo o seu achismo, de tudo aquilo que você achava que era correto. A partir
partir do momento que você se humilha para Deus, não importando o que seus parentes, seus amigos, a sociedade vai falar a seu respeito, você recebe o Espírito de Deus. E o próprio Espírito vai revelar para você, por intermédio da palavra. É o Espírito que vai fazer você entender. Sem o Espírito de Deus, a palavra de Deus é loucura. Mas com o Espírito de Deus, faz todo um sentido. É salvação para nós. E continuando, as últimas etapas dessa parte, está lá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente do meu Senhor. Quem me envia o Espírito Santo? Não foi o meu Senhor? Não é Cristo? Não é o próprio Jesus que nos batiza com o Espírito Santo? Então, logo, ele me batiza com o Espírito Santo para ter a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de entender as coisas. Sem o Espírito Santo, o homem olha a palavra de Deus e considera uma tremenda loucura, idiotice, bobeira, não compensa. Afinal, a vida é curta. Eu estou aqui de passagem, mas nem sabe para onde vai depois de findado essa vida. Os escolhidos não podem ser enganados por ouvirem a voz do seu Senhor através do Espírito Santo. Os escolhidos são instruídos pelo Espírito de Deus. Logo, estão na terra, mas conhecem as coisas do céu, mesmo nunca tendo ido lá. Exatamente. O Senhor se revela e revela as coisas celestiais. Como que eu vou buscar? O Senhor Jesus, ele fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O Senhor Jesus, ele fala, buscar as coisas lá do alto. Como que eu vou buscar algo que eu não conheço? Eu nunca estive lá. É por isso que o Espírito Santo, eu tenho condições de buscar as coisas do alto. De buscar a sabedoria de Deus através do Espírito Santo. E isso é Jesus que faz por mim e por você, de forma gratuita. O homem, o salário do pecado é a morte. O homem jamais conseguirá pagar tão grande dívida. Mas, devido ao sacrifício de Jesus, ele sela a mim e a você, pelo Espírito Santo de Deus, para nos instruir e nos ensinar, nos regenerar, nos transformar para a honra e para a glória do nome dele. Jamais os escolhidos de Deus serão enganados neste mundo. Muito pelo contrário, os escolhidos de Deus até olham o mundo e sofrem, porque nada fala. Não, a não ser pela palavra de Deus. Se eu tiver que falar alguma coisa contra político, só se eu usar a Bíblia. Eu não vou falar sobre as minhas ideias, porque a própria palavra fala que eu devo orar para os governantes. Mas os governantes me prejudicam colocando altas taxas de impostos. O Senhor fala que se não houvesse as coisas erradas na terra, não haveria isso. Isso está na Bíblia. São para nos punir, é que os tais estão lá. E outra, ele fala que se nós andarmos certos, nós não devemos temer as autoridades. Mas, se estivermos errados, corre, porque eles vão nos punir. É isso. Aquele que conhece a palavra, discerne todas as coisas. E até não incorre no erro de usar a sua boca de forma errada. Exatamente. Para não falar coisas inúteis. Não agir de forma inútil. Ou até de forma que vai ter muita utilidade, mas na mão do diabo. E, terminando, está aqui para nós. 1 João, capítulo 4. Olha, João também falando o mesmo assunto. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo,
e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aquele que é de Deus, que é escolhido de Deus, uma hora ou outra, ele vai ouvir a palavra. Uma hora ou outra, não falo ouvir de ouvir apenas. Ouvir, muitas pessoas ouvem. Não. Ouvir de dar atenção. Ouvir de ser incomodado e impactado. Uma hora ou outra, isso vai acontecer com ele. Aquele que é de Deus. Mas aquele que é do mundo vai morrer nessas condições. Ele nunca, jamais vai dar ouvidos à palavra de Deus. Isso é uma escolha. Eu e você é que fazemos essa escolha. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Espírito da verdade. Não importa o quanto o mundo está sendo enganado. Não importa o quanto o mundo está sendo destruído. Não importa o quanto o mundo está entrando em colapso. No clima, na política, na área social. Não importa. Não importa o que está acontecendo. O que importa é que nós, tendo o Espírito da verdade, tendo a mente de Cristo, nós não seremos enganados. Ficaremos firmes, é lógico, muitas vezes com os corpos cansados, sim, desfalecidos, mas não mortos. É verdade que muitas vezes esgotados, mas ainda assim, na fé e na esperança de continuar e caminhar mais um pouquinho. Porque o Espírito de Deus revigora as nossas forças e nos faz caminhar mais um pouquinho. O Espírito de Deus e o Espírito do mundo. O mundo jaz no maligno, na mentira, no engano. O Espírito de Deus jamais vai mentir ou enganar. E se ele está dentro de mim, eu não tenho por que me preocupar com o espírito do mundo. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E você, já recebeu desse Espírito? Já vive no poder do Espírito de Deus? Já vive no poder, na graça, na sabedoria de Deus, através desse Espírito? As suas escolhas, as suas decisões já são tomadas mediante a claridade, ou seja, a clareza que o próprio Espírito dá na palavra. Você já consegue entender quando você tem que tomar uma atitude, uma ação ou uma reação. Quando você tem que fazer uma escolha, tomar uma decisão. Você deixa o Espírito te mostrar na palavra qual é a decisão que você deve tomar? Ou você segue a enganação do mundo? E não devemos esquecer que esse espírito enganador se encontra até mesmo dentro das igrejas. Exatamente. O como eu posso estar no lugar, às vezes vendo meus irmãos no espírito de mentira, de engano, mas e eu me firmar e continuar firme na verdade? Através do Espírito de Deus. Que em nome de Jesus você possa estar firmado nesse Espírito. Não, os escolhidos de Deus não podem ser enganados. Se possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus. O próprio Jesus falou. Se fosse possível, naquela época que nós já chegamos, se fosse possível, enganaria os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus não são enganados. Os escolhidos de Deus conhecem a voz do seu Senhor, ou seja, a voz do Espírito de Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje para trazer aqui para vocês. Espero que o nome de Jesus tenha te abençoado. Deixa eu falar, antes de eu orar, deixa eu falar aqui um olá rapidinho para quem entrou aqui comigo no live. Na live, João Batista Caetano da Silva, Deus abençoe. Karina Augustinho, Deus abençoe, querida. Josiane Paulo, Expedita Santos. Tem algumas pessoas que não colocaram mensagem, mas estavam apenas assistindo, né? A paz do Senhor, a minha amada irmã Expedita. Pedro Neto,
também, Deus abençoe muito, sempre está aqui comigo. Gorete Miranda, a paz do Senhor, querida. Deus abençoe grandemente a sua vida. Luiz Vanderlei, oh meu irmão, Deus abençoe a sua vida, viu? Não somente a sua vida, como Deus abençoe toda a sua casa, para a glória de Deus, viu? A paz do Senhor. Carlos Ferreira Gonçalves Neto também assistindo, né? Eu estava com ele, ele foi por 3 anos e meio meu pastor, né? Agora eu estou na Assembleia de Deus e estou muito feliz. Também estive num período muito feliz ali com ele, né? Ele que é o pastor dos meus filhos, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus abençoe grandemente, pastor Carlos Neto, a sua vida, o seu ministério, o seu chamado. Deus abençoe grandemente aonde o Senhor colocar a planta dos seus pés, que abençoado seja. E Esther Fernandes, Deus abençoe, querida, Deus abençoe a sua vida, viu? Bom, essas são as pessoas que estavam aqui na live, que lógico, passou mais pessoas, né? E com o Goial, como se diz, ou melhor, com o Goial não, o Facebook, ele não distribui tanto, né? Só depois que eu impulsiono, que aí ele libera, né? Mas aí mais pessoas são alcançadas. Mas a você que está assistindo agora pela gravação, deixa também aí seu comentário, tá? Sua pergunta, o que você quiser falar. E em nome de Jesus eu vou ter muito prazer, viu? Em atender você. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por este momento? Vamos agradecer pelo momento que o Senhor nos dá. E uma pergunta eu faço para você questionar. Você que está chegando agora, você que talvez nunca entrou numa igreja evangélica, você tem o espírito do mundo? Revelando as coisas do mundo? Você acredita somente nas coisas do mundo? Ou você tem o Espírito da verdade? O Espírito Santo? Faça essa pergunta para você. Pergunte para você, eu tenho o Espírito Santo no meu interior? Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele sabe que ele tem o Espírito de Deus. Ele não tem dúvidas. Faça essa pergunta e acorde com a resposta. Corra atrás. Não perca tempo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este momento, obrigada porque o Senhor está aqui presente, bem como presente em cada um que está assistindo. Oh, Pai, em nome de Jesus, tem tantas pessoas de lugares tão remotos, tão distantes, Pai, assistindo esse programa. O Senhor Laibes, um homem tão humilde, tão simples, tão bonitinho, meu Senhor. Pela foto eu vejo ele. Ah, Pai, lá mexendo com seus milhos, Pai, em nome de Jesus, abençoe a ele, Pai, em nome de Jesus, Pai. São tantas pessoas, Pai, para a honra e glória do seu nome. É o Senhor que faz tudo. Não sou eu, não é a mulher Rose, não é nenhum poder aquisitivo, não é nenhum poder intelectual, Pai. Não é o querer a vontade de homens e de mulheres, mas é o Senhor fazendo, é o Senhor trabalhando, é o Senhor agindo e fazendo do jeito que o Senhor quer. Agindo o Senhor, quem poderá impedir, não é mesmo, Senhor? Pai, abençoe cada pessoa, não só que assistiu aqui pela live, meu Pai amado, mas também aquelas, Pai, que vão assistir pela gravação, que essa palavra venha abençoar a sua casa, o seu lar, Pai, acima de tudo, transformar a sua mente e o seu coração para a glória do seu nome, Pai. Pai, muito obrigada por tudo. Eu te agradeço, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Bom, fiquem na paz do Senhor. Certo que o Senhor... Eu não entendi o que Esther está falando. Eu quase nunca entendo a minha querida Esther, né? Mas Deus abençoe a sua vida, viu, querida? Linda. Deus abençoe, que em nome de Jesus Cristo, tá? Às vezes, você manda as coisas para mim, eu não consigo entender muito o que você fala, algumas coisas eu entendo, mas o que importa, querida, é que eu fico muito feliz de sempre você estar em contato comigo, viu? Sempre você estar lá, né, visitando os meus trabalhos, e que em nome de Jesus, o intuito maior não é você estar me vendo, mas você está ouvindo a palavra de Deus. Isto é o mais importante. Bom, a todos vocês, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente em nome de Jesus. E o Senhor permitindo, domingo que vem, agora é assim. Eu vi que vocês começaram a entrar depois mais tarde, viu? Mudou o horário, agora é às 17 horas. Porque eu tenho que estar pronta para o meu culto às 6 horas, porque às 7 horas começa o culto, e não é nem na minha cidade, é lá em Senador Zé Bento. Então eu tenho ainda 20 minutos aí de jornada, né? Que em nome de Jesus o Senhor abençoe lá aquele povo. O Senhor sabe todas as coisas, o
tempo que o Senhor quiser que eu fique lá, né? O tempo que não... Quem é movido pelo Espírito Santo, né? Não sabe para onde vai. Ele simplesmente ele obedece ao chamado e vai caminhando em nome de Jesus. Mas é às 17 horas, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz, Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. E o Senhor permitindo, está aqui comigo, estará aqui comigo, você também. Próximo domingo às 17 horas com mais um tema, mais uma pregação para a honra e glória do nome de Deus. Fique na paz do Senhor, viu? Deus te abençoe.